Bom, dada a continuidade então que a gente precisa dar para as nossas aulas, a gente vai aprender um pouquinho agora sobre o Antigo Testamento, o Espírito Santo no Antigo Testamento. Como era a manifestação do Espírito de Deus naqueles dias? E o Antigo Testamento, uma das primeiras características que a gente precisa entender sobre o Espírito Santo se manifestando lá é que ele não é um espírito humano. A palavra que a Bíblia usa para o Espírito Santo é a palavra Ruach HaKodesh. Já a palavra que a Bíblia usa para o espírito humano é a palavra Nefesh. E, gente, tem uma diferença nesse aspecto. A palavra Ruach HaKodesh, ela tem a ver com um vento, um poder, com uma respiração também, um espírito por si só. Quando eu digo espírito, eu digo sensação de vida, né? É aquilo que é soprado sobre o vale dos ossos secos e dá vida àqueles ossos que se juntaram no livro de Ezequiel, né? É o sopro de Deus, sem o qual o homem é inerte, sem o qual o homem não tem condições de viver, de experimentar ou de reagir a nada, né? O vento poderoso de Deus. Imagine um vento mesmo, você não tem condições de controlar ou de organizar o vento. A única coisa que você tem condições é de sentir o impacto dele e de perceber para onde ele está indo, de onde ele vem. Isso a gente tem condições, mas saber a força, saber o impacto, controlar ou organizar é diferente nesse sentido. Então, a pessoa do Espírito Santo é essa, que esse poder, essa ação de Deus que vem dessa forma. Já o Nefesh, ele é um espírito usado para descrever o homem, né? Ou descrever uma pessoa viva, diferenciar uma pessoa viva de um cadáver. O Nefesh é a palavra utilizada para isso. Bom, sendo assim, nós precisamos entender então que o Espírito Santo, ele é o quê? Ele é um dom de Deus. Ele é um dom de Deus distribuído ao ser humano para que o ser humano consiga alguma dádiva, alguma habilidade, alguma capacitação que antes não conseguia. É um poder de Deus para realizar coisas através do ser humano. E claro, é uma pessoa, nós não podemos viver inerentes do Espírito. Se o Espírito se retira de nós, nós perdemos vida, nós perdemos fluir. Nós perdemos a capacidade de viver, né? Então nós não somos inerentes à pessoa dele. Enfim, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não estava distribuído para as pessoas como ele é distribuído, permitido o nosso acesso ao Espírito Santo hoje. O Espírito Santo ele era entregue a pessoas com algum nível de autoridade. Então, por exemplo, tem alguns exemplos bíblicos aqui que a gente pode ver. Juízes capítulo 6, versículo 34, vai falar sobre Gideão. Gideão foi um homem comum até receber o Espírito Santo. Da mesma forma, Sansão, está lá também em Juízes capítulo 14. Sansão, ele foi comum, ele não tinha força, até que o Espírito veio sobre ele. Bezael também, em Êxodo capítulo 3, capítulo 31, Bezael não tinha nada para oferecer em casa, até que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Né? Mas então, assim, o Espírito Santo de Deus apenas dava autoridade? Não foi só dando autoridade, mas também foi dando revelação. Se você vê ali em 2 Samuel capítulo 23, a Bíblia relata assim, olha, por esse motivo o Espírito de Deus falou por meu intermédio e a sua palavra esteve na minha língua. O que significa? A revelação, a palavra de Deus veio até a língua de Samuel e Samuel pôde falar aquilo que Deus queria dizer. O Espírito Santo também comunica o que Deus quer dar, o que Deus quer revelar, o que Deus quer falar, né? Ele dá autoridade, ele dá também a comunicação. E por essa relação entre
palavra e espírito, é que os profetas atribuíam para si mesmo a capacidade de revelar ou de expressar aquilo que Deus estava falando, aquilo que Deus estava anunciando para eles, né? Agora, existem 3 aspectos da ação, da conduta do Espírito Santo no Antigo Testamento que são relevantes para a gente estudar aqui e entender a espiritualidade que existe na pessoa do Espírito Santo. Quais são esses aspectos? Isaías capítulo 42, no versículo 1, vai falar sobre isso, o serviço de Deus, né? Lá no Novo Testamento, Jesus reivindicou para si as falas, o cumprimento das passagens do Antigo Testamento, dizendo que ele era a revelação daquelas palavras, que ele era a pessoa que estávamos esperando e que o ministério que esperávamos estava sendo cumprido nele, né? Jesus, o supremo servo, né? O servo sofredor, o Kyrie, ele foi de uma forma única revestido pelo poder do Espírito. Então, o serviço do Espírito Santo foi algo muito manifestado, muito demonstrado nas suas ações no Antigo Testamento. Segunda coisa que o Espírito Santo veio manifestar e que ficou claro também no Antigo Testamento, a majestade de Deus. A majestade de Deus. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, mostra que naquela época se esperava que os reis obtivessem e possuíssem o Espírito de Deus, né? Apesar de alguns reis estarem muito distantes da realidade de serem cumpridores da vontade que Deus tinha, a expectativa da sociedade era que os reis possuíssem o Espírito e pudessem distribuir, né, com a majestade que o Espírito merece, refletindo esse senhorio, essa realeza de Deus através do reinado de cada um desses reis, né? Então a esperança era que quando o Messias viesse, ele viesse também na pessoa de rei para dar o Espírito Santo e fazer com que com aquele poder ele pudesse resolver todos os problemas da nação de Israel, né? Com grande poder, com grande autoridade, enfim. E o último aspecto do Espírito Santo no Antigo Testamento era o seu acesso, ou na verdade o seu não acesso ao povo comum, né? No Antigo Testamento, como eu já falei para vocês, as pessoas precisavam ser especiais para possuir o Espírito Santo. Elas precisavam de algum nível de autoridade para serem possuidoras do Espírito Santo, para ter acesso ao Espírito. Talvez um profeta, um rei, um juiz, autoridades, um sábio também poderia ter acesso à pessoa do Espírito, mas o Espírito não estava disponível para o homem comum. Agora, o que acontece? Havia uma expectativa de que o Espírito Santo se colocasse, sim, disponível ao homem comum. Por que essa expectativa? A gente vê lá em Joel capítulo 2, versículo 28, profecias que vieram a se cumprir, por exemplo, em Atos 2, no Pentecostes, uma profecia que desejava ardentemente, um desejo ardente de Joel, de ver o Espírito Santo distribuído por toda a terra, com acesso a todas as pessoas. Mas por quê? Pensa comigo, por que os profetas desejavam tanto que o Espírito Santo tivesse esse acesso ao coração das pessoas? Porque a aliança redentiva de Deus, até então, ela é do Espírito Santo. Quem resgata essa aliança e quem permite que a aliança seja reconstruída é o Espírito Santo. Isso significa que lá no Antigo Testamento, o povo não tinha acesso à reconstrução da aliança. Por que nós podemos hoje reconstruir a aliança? Por causa do sacrifício de Jesus oferecido na cruz e termos o Espírito Santo aqui disponível para nos levar mais próximo de Deus. Naquela época, eles entendiam que quando a nação de Israel pecasse, a aliança só poderia ser restituída, só poderia ser reconstruída a partir de uma decisão do próprio Deus. Não adiantava o povo se arrepender e buscar uma restauração dessa aliança. Dependia de Deus para restaurar a aliança com o povo. Então, o anseio dos profetas de ver o Espírito Santo derramado a todas as pessoas
É porque eles sabiam que a partir do derramar do Espírito Santo, as pessoas teriam a aptidão, a habilidade de se arrepender e de ter um acesso que as ligasse direto a Deus e assim então poder restaurar a aliança quebrada anteriormente, que agora precisa ser reconstruída. Né? Então, esse era o desejo dos profetas. No próximo tópico, nós vamos estudar um pouquinho sobre a relação entre a pessoa do Espírito e a pessoa de Jesus, para nós linkarmos essas duas pessoas e nos relacionarmos com Ele na essência dos seus dois, na essência dessas duas pessoas. Te vejo na próxima aula.